Moisés desafiou os profetas de Baal, dizendo: vamos testar se o seu Deus tem poder. Clame até ao meio-dia, depois vou clamar o meu. O que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com este vídeo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 18, onde nós vamos ler alguns versículos, a começar do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que ele lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Minha gente, o profeta Elias atuou, ministrou, profetizou grande parte no tempo do reinado de Acabe.
Acabe foi o 7º rei de Israel, quando Israel ainda era chamado Reino do Norte. E Acabe casou-se com a filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Esta princesa chamava-se Jezabel. Deste casamento político rendeu alguns lucros, alguns dividendos financeiros, comerciais para Israel, porém irreparáveis prejuízos espirituais renderam ao povo de Deus neste tempo. A rainha Jezabel era adoradora de terríveis demônios que se apresentavam como deuses e que recebiam o nome de Baalins, sendo o principal deles Baal, que era tido como protetor dos sidônios. E ainda Jezabel adorava a Zerá, que era uma deusa, uma entidade feminina. Ao casar-se com Acabe, Jezabel tornou-se também rainha agora do povo de Israel e trouxe na bagagem todo esse paganismo, todos esses demônios e disseminou, espalhou por todo o território de Israel altares a esses demônios e derrubou os altares do Senhor e mandou matar os profetas de Israel. E tudo isso aconteceu com o consentimento do rei Acabe, que inclusive construiu um templo em Samaria para o deus Baal, o que levou todo o povo a envolver-se com o paganismo. Foi contra esta adoração de Israel a Deus e ao mesmo tempo a Baal que Elias agiu de maneira forte, de maneira dura, de maneira veemente, inclusive nesse texto que acabamos de ler. Elias, em um determinado momento, como nós já lemos aqui, reuniu todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão pender em dois pensamentos de adoração a Deus, o Senhor de Israel, e a Baal? Até quando vai acontecer isso? Aí desafiou os profetas de Baal. Vamos ver verdadeiramente quem é Deus. Quero provar para o povo se Baal é Deus ou se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E Elias reuniu todo o povo e reuniu também os profetas de Baal e desafiou: o Deus que responder com fogo, este será Deus. Então dá-nos 2 bezerros, um para os profetas de Baal e outro para ele, Elias, que era profeta do Senhor. E disse: vamos preparar, colocar sobre o altar e vamos cada um clamar ao seu Deus. Porém, ninguém vai meter fogo no altar. E será que aquele que responder por fogo e queimar o holocausto, esse será o Deus verdadeiro? E eles toparam o desafio e eles escolheram o bezerro e prepararam, colocaram sobre o altar, e a manhã toda clamaram, gritaram, alteraram a voz, até o meio-dia. Do meio para o fim eles começaram a se autoflagelar, se mutilar com lâminas, com lancetas, até derramar sangue, como era o costume deles, e nada de Baal responder. E pouco depois, esgotado esse tempo, Elias pegou o seu bezerro, partiu em pedaços, arrumou a lenha, colocou os pedaços do bezerro sobre o altar, pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, espalhou também sobre o altar, e mais, para não deixar dúvida, pediu que molhassem o altar, pediu que fizesse um rego em volta ainda para reter a água, mandou que molhasse a lenha, a pedra, o bezerro uma segunda vez, depois uma terceira vez, para não deixar dúvida que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Depois de tudo preparado, o altar reparado, Elias então levantou a sua voz e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Olha aqui no versículo 36. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que todas essas coisas eu estou fazendo conforme a tua palavra.
E disse mais ainda, depois da oração, ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. Então caiu fogo do céu, queimou o bezerro, queimou a lenha, queimou as pedras, e o fogo ainda lambeu toda a água que estava derramada ao redor do altar. Depois daquele espetáculo dos céus na terra, o povo em coro gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Um espetáculo do céu na terra. E ao invés de Elias ser eliminado por Jezabel, os 450 profetas de Baal é que foram eliminados pelo povo e o nome de Deus foi glorificado. Amém? Agora, o que a gente aprende com isso, né? Eu tirei algumas lições aqui que quero aplicar de maneira rápida no nosso coração. Primeiro, que Deus responde a nossa oração. Elias orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, responde-me, responde-me. E Deus respondeu mesmo e ateou fogo no altar. Amém? Olha, Deus responde a nossa oração até hoje. A Bíblia fala, Jesus dizendo que tudo que pedíssemos ao Pai no nome dele, ele faria. Então você pode orar em nome de Jesus, que esse mesmo Deus que respondeu a Abraão é o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus prometeu que no nome dele, ele responderia também a nossa oração. Você já orou em nome de Jesus? Então ore. É a palavra de Deus que promete isso, que Deus, no nome de Jesus, responde a nossa oração. Amém? Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus honra a nossa fé. Elias ousou desafiar os 450 profetas de Baal diante de toda a multidão. Ele disse: olha, nós vamos fazer um altar, vamos fazer um culto aqui no Monte Carmelo, vamos colocar o bezerro, você coloca um, depois na minha vez eu coloco o outro. E o Deus que responder por fogo, queimar o altar sem que nenhuma intervenção humana, esse será o verdadeiro Deus. E Deus honrou a sua fé. Os profetas de Baal não conseguiram com que Baal acendesse o altar, mas o Deus de Elias tacou fogo no altar. E de forma para não deixar dúvida, o altar molhado, encharcado ainda, o fogo pegou e lambeu até a água que estava ao redor do altar. A água funcionou como um combustível. Deus honra a nossa fé, assim como Deus honrou a fé do profeta Elias. Deus também pode ainda hoje honrar a minha fé, honrar a tua fé, quando nós fizermos alguma coisa que seja para glorificar o seu nome. Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus realiza milagres. Primeiro, para abençoar alguém. Segundo, para honrar o seu profeta. E terceiro, para glorificar o seu nome. Todo milagre tem que cumprir essas condições. Alguém precisa ser abençoado. O profeta de Deus vai ser honrado e o nome do Senhor glorificado. Nunca acontece milagres para exaltação e endeusamento da pessoa humana. Não. Então cuidado com os milagres que muitas vezes a gente vê por aí. Que Deus tenha misericórdia. Mas milagres acontecem. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? E uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus muda a nossa sorte. A sorte do profeta Elias seria ser eliminado por Jezabel através dos seus profetas. E ao contrário disso, Elias se salvou e os profetas de Baal é que foram todos dizimados. Aliás, Elias nunca morreu. Quando ele terminou seu ministério, quando a sua missão estava cumprida, Deus mandou um carro do céu buscar Elias aqui na terra. E a Bíblia fala que Elias foi recolhido ao céu, trasladado numa carruagem de fogo.
Nós lemos isso lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Qualquer momento nós vamos meditar sobre esse texto. E para terminar, nós concluímos, minha gente, que a nossa função é restaurar o altar do nosso coração. A nossa função é colocar a nossa oferta no altar de Deus. E a oferta que Deus espera da minha vida, da tua vida, é que ela seja colocada no altar da graça de Deus, como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você restaura o altar da tua vida, coloca a vida nesse altar e Deus então manda o fogo do Espírito para acender o teu coração. E como que a gente prepara o altar de Deus? Aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E a Bíblia diz, Jesus falou que o Espírito Santo viria morar em nosso coração para todo sempre. E o Espírito Santo é fogo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela bênção da mensagem da Tua Palavra. Pedimos que quem conseguiu ouvir esta mensagem, assistir este vídeo, venha ser abençoado por Ti. E peço que o altar do coração de cada pessoa seja restaurado e que o fogo do Senhor venha ser ateado nesses corações. Acende, Espírito Santo querido, o fogo do Senhor no altar do coração dos meus familiares, para que Jesus Cristo tenha morada no coração de cada um. E abençoe o Teu povo espalhado por este mundo afora, em nome de Jesus. E quem crê, diga em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse é o fogo do céu.